Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões no livro de Tiago, aprendendo a respeito da sabedoria prática do nosso viver diário como filhos de Deus, como cristãos. Tiago, ele está nos ensinando aquilo que a Bíblia confirma, aquilo que a Bíblia ensina a cada um de nós. Então, segundo a questão que nós devemos entender a respeito do livro de Tiago, que ele nos dá também sugestões práticas de como nós podemos, então, vencer, né, os nossos desafios, como a ira, né, que faz parte, muitas vezes, da nossa vida, e que Deus, né, não aceita que seus filhos sejam irados ou iracundos. A Bíblia está cheia de conselhos, né, inclusive falando que nós não devemos andar com pessoas iracundas para que a gente não se torne iguais a elas. Isso quer dizer que a ira é algo que pode ser aprendido, né? No entanto, a questão mais importante aqui que nós vamos tratar hoje é como nós podemos superar a ira. Sei que não devo me irar, mas muitas vezes isso acontece. Como nós podemos, então, vencer esse aspecto importante? Como nós podemos superar? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus coloca a ira como um pecado, um alvo que nós erramos. Pecado é errar o alvo. Então, nós primeiro precisamos considerar que a primeira pessoa ofendida com o pecado da ira é o próprio Deus. Por isso ele nos exorta a não nos irarmos, não pecarmos, né? Então, como nós podemos superar o pecado da ira? O versículo 21, aqui de Tiago, capítulo 1, ele nos dá a própria resposta. Ele diz assim: pelo quê? Despojando-nos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebamos com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, né? A ira é algo que se instala na nossa alma. Preste bem atenção aqui neste verbo. O verbo, né, indica a ação. Então, como é que eu devo, como que eu posso, então, me despojar deste pecado? Como é que eu posso superar? Então, despojando-vos, ele fala, despojando-vos. O grego original para essa palavra, né, dá a ideia de remover, afastar. A preposição, né, de apotemenoi, que é a palavra grega para despojai-vos, apotemenoi. Então, apo nos orienta mais na compreensão, então, do significado dessa palavra. É algo que vem de dentro para fora. Então, porque a ira é algo que nós alimentamos dentro de nós. Então, esse despojar quer dizer, apo quer dizer de dentro para fora. Nós temos que decidir de dentro para fora. Nos abrirmos mãos, confessarmos esse pecado, nos arrependermos do pecado da ira, né? Então, a ideia é de tirar de nós a impureza, a imundícia e também a maldade. Uma boa figura para esse termo, né, comumente usado, despojar-se, é trocar de roupa, ou tirar a roupa suja e colocar, então, uma roupa limpa. Então, para a pessoa que vai trocar a roupa, ela está se despojando de algo para se revestir. Então, Efésios, ele fala muito sobre isso. Então, a vida cristã, a nossa vida cristã, é um eterno nos despojar para nos revestir. Se eu me despojar da ira, eu tenho que me revestir, colocar algo no lugar. E isso é o amor. Somente o amor de Deus se derramando em nossos corações pode, então, nos libertar da ira. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Então, nós nos despojamos da ira e nos revestimos do amor. E o amor tem um nome. E o amor, ele é Jesus, porque ele é
demonstração física, emocional e espiritual de um Deus que ama. Deus é amor. E ele envia Jesus como uma forma prática de nos dizer que nos ama. Então, nós podemos fazer isso. Então, o cristão, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele entra na vida de Cristo e Cristo entra na sua vida, ele mudou de roupa. Deixou, então, as imundícias dos seus trajes antigos. Na sua vida se cumpriu, então, o conselho de Paulo. A noite é passada e o dia é chegado. Despojamo-nos, pois, das obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. Romanos 13:12. Filhos da luz devem andar na luz. E a ira não é, então, um fruto de quem anda na luz. É um fruto das trevas. Então, a expressão pelo que nos remete, então, ao versículo anterior, mostra-nos que a roupa suja do cristão era a ira, que deve ser o quê? Retirada, tirada. Tirar a ira de dentro de si, porém, é insuficiente. É preciso, então, nos despojar, colocar um substituto em seu lugar. E o que ele fala no versículo 21? Recebei com mansidão a palavra que vos foi implantada. A ira volta muito cedo. Ela é uma emoção. E as emoções, por via de regras, são muito fortes para que a gente apenas simplesmente racionalizemos a respeito dela. Jesus contou a história de um homem que era possuído por um espírito maligno. O espírito foi expulso, mas nada foi colocado no lugar que fora desocupado. Então ele voltou com mais 7 espíritos e assim o estado posterior desse homem tornou-se pior do que o anterior. Tiago, então, exorta-nos a tirar a roupa suja do passado, que é a ira, que é a roupa suja, e colocarmos a palavra de Deus no seu lugar. Então, com mansidão, ele fala, implante a palavra de Deus. Receba esta palavra. Recebei com mansidão a palavra que foi em vós implantada. Então, outra boa tradução para implantada é enxertada. Então, é um implante, é um enxerto no tronco que original, para que os frutos sejam melhores. Nós saímos, estávamos enraizados nesse mundo, nas coisas desse mundo, nas atitudes deste mundo, mas nós fomos arrancados e fomos enraizados novamente aonde? Em Cristo. E ele fala, olha, meu pai é o agricultor e eu sou a videira, vós sois os ramos. Nós somos enxertados na videira e hoje sim, nós podemos sim nos despojar da ira e nos revestir de um espírito de amor e mansidão. Então, a palavra de Deus fala isso para nós. Tudo o que posso produzir é apenas frutos maus, inclusive a ira e o descontrole verbal. Mas quando nós somos implantados, ou seja, enxertados em Cristo, na videira, e principalmente alimentados pela sua palavra, então nós passamos a produzir os bons frutos. Como posso acabar, então, com esse temperamento carnal e irascível, com as minhas inclinações para a ira, brigas e dissensões? De nós mesmos nós não podemos. Mas quando nós deixamos que a palavra de Deus seja guardada dentro de nós como uma divina semente que vai crescendo e dando os seus frutos, então vai brotando do nosso íntimo um novo caráter, que é o caráter de Cristo. Uma das mais oportunas lições de Tiago é que a palavra de Deus, quando ela é aplicada em nossas vidas, ela muda a nossa
maneira de ser e a nossa maneira de viver. Então, o segredo para vencer a ira e o mau temperamento está aqui. Ter a palavra de Deus enxertada em nosso coração. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é muito importante nós entendermos que uma característica distinta do crente é saber ouvir. Então, quando nós sabemos ouvir, nós seremos tardios para nos irar. Então, que nós possamos, nesse dia, pensar sobre essas características e o que nós estamos fazendo. Por fim, Deus nos fez fortes nele. Nele nós podemos, né? Então, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele quer domar, sim, o nosso temperamento, para que o mundo possa conhecer a Deus por meio da sua palavra, né? Por quê? Porque as pessoas vendo que a própria palavra de Deus enxertada em nós muda o nosso caráter, muda o nosso temperamento. Com certeza, o mundo conhecerá a Deus por meio, então, da mudança de caráter e de temperamento. O Espírito Santo de Deus, essa divina semente, essa pessoa que habita em nós, ele que faz com que a divina semente da palavra que é enxertada em nós possa crescer, florescer e dar frutos para a glória de Deus. Pode ter certeza que a mansidão e o amor são frutos daquele em que o Espírito Santo de Deus habita. Que Deus abençoe você. E amanhã nós estaremos falando sobre como nós podemos, então, viver essa palavra. Como nós podemos fazer com que essa palavra que está sendo enxertada em nossos corações floresça e dê frutos para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.